A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com vocês aqui. Espero que estejam me entendendo bem, que a voz não está boa. Para mim é motivo de muita alegria poder retornar aqui após 5 meses. E vocês não fazem ideia da falta. Da falta que cada um de vocês me faz. Mas aprove a Deus me enviar para o campo a qual Ele já tinha preparado. Em meio às circunstâncias da vida e às circunstâncias que tenho certeza que todos já têm conhecimento que eu, juntamente com aquela igreja lá em Diamante, estou passando e com o pastor daquela igreja. Há mais ou menos 1 mês e meio, quando eu cheguei lá, o pastor descobriu um câncer e as suas atividades foram permanentemente diminuídas a ponto de parar. Hoje ele não faz nenhuma atividade lá na cidade de Diamante, nem nas comunidades. Ele está impossibilitado. E também, poucos dias depois, o irmão que me auxiliava precisou fazer uma viagem. E aí eu me vi sozinho, humanamente, porque Deus estava comigo. E eu já quero agradecer pelas orações de cada um de vocês. Tenho certeza que essa casa tem feito intercessões incessantemente, porque de lá eu recebo as respostas das orações de vocês. E enquanto eu falar, vocês prestem atenção no que eu falo e vai olhando ali no slide que vai passar algumas imagens de lá, e eu não vou explicar muito para não tomar muito tempo, eu vou me ater aqui. Conviver com pessoas no sertão exige mais do que palavras bonitas e organizadas. Os desafios da distância de tudo, como acontece também nas comunidades isoladas, a falta de estrutura e as limitações do dia a dia me confronta constantemente. Nada é simples. Tudo exige adaptação, paciência e uma disposição contínua para servir. A pregação do Evangelho também é bem desafiador. Muitas vezes eu percebo que eu preciso pregar mais com a minha vida do que com o que eu falo. Há momentos em que eu imagino isso, que as minhas formações teológicas parecem não ter espaço naquele lugar. Mas é necessário que eu saiba disso para que eu, no momento oportuno de anunciar a palavra do Senhor, não venha falar algo errado. Quando eu tiver essa oportunidade também em ensinar. Mas na prática diária, o que realmente fala mais alto é o meu testemunho de vida. E lá no sertão, muitos não querem ouvir discursos longos ou palavras bonitas. Antes de me escutarem, eles observam como eu vivo. Avaliam as minhas atitudes, a minha perseverança, os meus atos e tratos, como eu trato as pessoas. Então, eles vão ver mais através da minha vida do que com o que eu falo. E a distância lá de todos vocês também tem sido um desafio muito grande. Lá eu percebi o quanto eu era apegado à minha zona de conforto aqui. E muitas vezes estando aqui, eu não queria aprender a caminhar sozinho. E essa parte tem sido para mim muito difícil. E quando eu parei
paro para pensar sempre, eu saí de uma realidade muito diferente e ativa aqui na igreja. Praticamente todos os dias eu estava aqui, fazendo alguma coisa. Sempre envolvido em alguma atividade, sempre cercado por vocês. Numa dinâmica intensa entre ministérios e tantas outras coisas. Os ministérios aqui trabalhando, servindo a todo vapor, a todo momento. Mas quando eu cheguei lá, a realidade era completamente diferente. E aí, quando eu vi a questão de número de pessoas na igreja, que não passa de 15 pessoas, olha que eu estou sendo generoso. Então, o número de membros ativos, quando a gente vai ver, chega a 10, 13. E quando comparamos ao número de pessoas de lá, ele é menor do que o número de pessoas dentro de um ministério que existe aqui. E é justamente nesse contraste que Deus tem trabalhado no meu coração. Ele me ensina que o reino não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Ele me confronta para que as minhas motivações não seja e não esteja em movimentos, mas na obediência. Ele me leva a amadurecer, a depender menos de estrutura e mais da presença dele. Aprender a servir em um lugar pequeno, longe de todos vocês e fora da zona de conforto, tem sido uma escola profunda de formação espiritual. Lá Deus tem me ensinado que antes de cuidar de multidões, eu preciso ser fiel no pouco. E que minha identidade não está no tamanho da igreja, mas no chamado que Ele me fez. Mas mesmo em meio aos desafios, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Não apenas materiais, mas também emocionais e espirituais. E daí, nos dias de maior silêncio, Ele tem sido a minha companhia. Nos momentos de saudades, que não são poucos, Ele tem sido o meu consolo. Nas inseguranças, que não são poucas também, Ele tem renovado a minha convicção e o meu chamado. Ainda que a estrutura seja simples, ainda que o número de pessoas seja pequeno, ainda que o meu coração sinta a distância e a saudade de vocês, Deus tem me mostrado que a sua presença é suficiente na minha vida. Ele tem me fortalecido por dentro, ajustando as minhas motivações e me lembrando que quem chama também sustenta. E isso me ensina que o sustento do ministério não vem da quantidade de pessoas. O sustento do ministério não vem da quantidade de pessoas, mas da fidelidade de Deus. E quando eu olho com atenção, eu percebo que não faltou cuidado, não faltou direção, não falta graça. E Ele continua sendo o mesmo. Tanto aqui, na sede do Catolé, com creio que mais de 500 pessoas, quanto lá com 11. E é isso que tem me mantido de pé, firme. E eu quero encorajar vocês, eu até orei ali agora à tarde, a cumprir a sua missão. Quantos missionários tem aqui?
Só tem aqui na frente? Quem foi chamado por Cristo? Quem foi alcançado pela sua graça? Ninguém aí por trás? Somos todos missionários. A missão não é só minha, nem do pastor, nem da missionária. A missão é sua também. Tem pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer, e você tem a palavra de Deus na sua vida e na sua mão, e a missão é sua. A prestação de contas é de cada um de nós. E essas pessoas, muitas das vezes hoje, ontem ou amanhã, está esperando ser alcançado pela palavra de Deus, e você tem essa palavra e está se acovardando. A palavra de Deus, ela, quando nos transformou, ela não foi uma transformação apenas individual. Ela precisa alcançar outras pessoas através da sua vida. Seja no nosso trabalho, na escola, na fila de um banco, no supermercado. Aquela pessoa, muitas das vezes, só vai ter a oportunidade de ouvir falar de Deus através de você. E daí a gente diz o quê? Amanhã, quando eu me encontrar com tal pessoa no trabalho, eu falo de Cristo. Aí amanhã pode ser tarde demais. Então, meus irmãos, o campo missionário é a nossa vida. É onde quer que estejamos. Não tem repartição específica. Aqui dentro não é campo missionário. Campo missionário é quando você sai das portas. É quando você sai das quatro paredes, porque ser crente aqui dentro é bom demais. Mas Jesus, Ele nos deu uma ordenância. Ide e pregai o Evangelho. Ele não disse, fique aqui dentro que é mais seguro. E porque muitas das vezes estamos nos acovardando em pregar a palavra de Deus. Independente da quantidade, independente da estrutura, independente muitas das vezes de quem nós achamos que somos, em dizer eu não sou capaz. É Deus quem capacita. Eu não sei falar. Eu tenho certeza que Deus fez algo na sua vida. E isso precisa ser compartilhado. E a minha oração todos os dias lá é que Deus levante verdadeiramente todos vocês, sem exceção, da criança ao mais velho, como missionários, como arautos do Evangelho verdadeiramente, que vive a palavra e prega a palavra. Porque não adianta você aprender de Gênesis a Apocalipse se você não vive um versículo bíblico. E como eu falei, como estou vivendo lá no sertão, muitas das vezes eu estou pregando só com minha vida. Não vou me vangloriar aqui e dizer, eu já preguei para aquele povo todo. Eu estaria mentindo, não preguei. Diretamente não. Mas hoje, para a glória de Deus, eu já tenho tido algumas alegrias de poder aconselhar alguns jovens. Jovens esses que vocês não imaginam nem as situações. Então, o meu pedido aqui não vai ser por oração por mim, mas pelaquela cidade, pelo sertão inteiro, que precisa, muitas das vezes, não só do alimento físico, mas do alimento espiritual. E se coloquem como missionários onde quer que vocês estejam. Vocês todos foram chamados assim como eu fui também. Muitos são chamados para ir e outros para ficar, mas continua sendo missionário. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E uma última coisa que eu quero falar é que quando eu cheguei lá, eu cheguei com o meu currículo na mão. Currículo esse que foi derrubado em pouco tempo. Eu achava que eu tinha que ir lá para pregar e salvar aquele sertão inteiro. E Deus trouxe ao meu coração, você não veio aqui para salvar ninguém. Então, faça a sua parte. E a minha, deixe que eu faça. E a partir desse momento encontrei paz,
a qual estou com ela ainda hoje e pretendo permanecer até Deus voltar, ou Ele me levar. E orem pelo sertão, orem pela juventude sertaneja.